Deus abençoe, Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu creio que isto Deus tem feito na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Amém? Às vezes, irmãos, as pessoas andam à procura de vídeos, mensagens bonitas, mas o nosso foco aqui não é levar até você uma imagem bonita, uma palavra bonita, um vídeo bem trabalhado. Não. A nossa intenção é bom a gente fazer esse trabalho, mas a nossa intenção é levar a você uma palavra que vai iluminar a sua vida. E nessa mensagem eu quero que você me responda aqui abaixo. É uma pergunta que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Mas antes, eu peço que você, meu irmão, minha irmã, ative o sininho para você receber nossas mensagens diárias de todos os dias. Amém? Ative, não apenas se inscrever, porque se inscrever só não basta. É preciso você ativar o sininho. A pergunta, qual é a pergunta? A pergunta vale a pena, irmão ou parente, congregar com o irmão? Congregar ou se submeter a uma autoridade familiar? Estou falando no sentido espiritual. Estou falando no sentido eclesiástico. Amém? Qual é a sua opinião? Eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 13, versículo 53. Essa pergunta vai ser baseada nessa palavra. Amém? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Por que Jesus foi rejeitado pelos seus? Por quê? Irmãos, você sabia que mesmo Jesus sem pecado, os seus parentes, familiares, via ele como um homem cheio de falhas, ou um homem que falhava? Por quê? Porque, às vezes, as falhas humanas, a nudez humana é que impede de um parente congregar com outro. Ou seja, se submeter à autoridade do outro. Então, aqui na palavra, nós vamos ler um pequeno trecho, que nós vamos ver por que Jesus não foi honrado em Nazaré. Diz assim, ó: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas palavras, ou estas parábolas, um exemplo, retirou-se dali. Jesus pregando e proferindo as palavras, saiu dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Jesus, escute bem. Jesus foi para Nazaré, para a sua terra, começou a pregar. E as pessoas se admiravam. De onde vem esses milagres, essas palavras? De onde vem essa obra miraculosa? Essas coisas maravilhosas. Aí disseram: não é este o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você pode ler isso em Mateus, capítulo 13, versículos 53 até os 58. Pronto. Deixa eu dizer para vocês. Enquanto Jesus estava em pessoa, em vida aqui na terra, nem esses 4 irmãos, Simão, Judas, esses irmãos dele aqui, acreditou nele. Por quê? Irmão, uma família dentro de 4 paredes, você vai ver falha um do outro, ou não vai? De repente foi isso que viram em Jesus. Não missionário, mas Jesus não tinha falha, eu sei. Mas às vezes eu falamos uma coisa concreta, correta e certa. E tem pessoas que não concordam. Vê aquilo como uma falha. Por que ela vê aquilo como uma falha? Porque ela não concorda. Na opinião dela, você está falando errado ou está falando errado. Então, o que faz você achar certo, o que faz aquela mensagem ser certa ou errada, não é se ela está certa ou está errada, é o seu ponto de vista. Às vezes eu falo uma pregação aqui certa, uma mensagem certa, mas um parente meu, um irmão meu, um filho, ou alguém, a esposa, o marido, o tio, a tia, o primo, etc., às vezes acha aquela mensagem errada, mesmo você fazendo certo, falando certo. Mas por que acha errado, às vezes? Porque quem está falando é um parente. Esse parente já viu sua falha, já viu seus defeitos. Por isso, não acredita às vezes. Jesus foi pregar em Nazaré. O que o povo disseram? Muita obra, milagres, miraculosos, coisas boas. Esse homem está falando coisas maravilhosas, bonitas. Mas ele não é o filho do carpinteiro, ou seja, já começou a ver as falhas. Quem é esse homem para a gente acreditar nele? Não vive aqui, ó. As irmãs dele vivem aqui junto com nós. Por que as irmãs, não os irmãos? Vai lá saber, né? Por que falou as irmãs e não os irmãos? Porque naturalmente, você sabe como é os dias de hoje, né? Sempre é assim. Ah, mas a irmã dele aí é... Estou dando um exemplo. Não quer dizer que aconteceu com Jesus, com os irmãos de Jesus. Mas nos dias de hoje, às vezes a gente está pregando, não, mas quem é esse aí para a gente acreditar nele? Onde ele mora? Qual a casa dele? Ah, mas discute com a esposa. Ah, reclama o filho. Ah, mas agiu assim, agiu errado. Não é assim, parente? Parente sempre está querendo saber muito da sua vida e vice-versa. E começa a ver os seus defeitos, qualquer coisinha que vê uma falha nossa, sua. Ah, não, mas isso aí é um cristão. Mas crente não pode agir assim. Não é assim? Mas crente não pode agir assim. Ou seja, somos falhos, irmãos. Então, Jesus chegou ali em Nazaré, começou a pregar, a falar coisas bonitas. Milagres aconteceu. Mas o povo que estava ali começou a botar defeito. Não, mas aí, ó, filho do carpinteiro, eu vejo ele direto aí o tempo todo, mas eu via o tempo todo ele aí, mas José ralando, sofrendo, angustiado, suando, lapidando madeira, não sei, nivelando madeira. Quem é ele para nós crer nele?
Por quê, irmãos? Porque Jesus de Nazaré, ele era muito o quê? Muito íntimo. Não porque ele era íntimo das pessoas, não, mas é porque ele foi praticamente criado ali. Ele cresceu ali. E ali as pessoas viram ele como criança, crescendo, e aí o tempo foi passando. E Jesus voltou lá e a Bíblia diz que, não, mas ele fala palavras bonitas, milagres. Ele faz milagres, mas não é o filho do carpinteiro. A mãe dele, os irmãos dele, as irmãs dele não convivem aqui com nós. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse o quê? O profeta tem honra. O profeta tem honra, menos na sua terra e na sua casa. Por exemplo, quem acredita em mim? Os de fora. Pessoa lá de outro país manda mensagem, pede oração, nos assiste. Às vezes um parente do nosso lado não quer nos assistir. O irmão mesmo, irmão de sangue, às vezes não quer nos assistir. Um primo, uma prima, um tio, uma tia não quer nos assistir. Por quê? Porque sabe de onde nós saímos. Porque nós saímos do meio deles. Então Jesus disse o quê? Não há profeta sem honra. O que Jesus quis dizer? Todo profeta tem honra. O profeta é honrado, é digno de ser honrado. Mas no meio da sua família, na sua terra, dentro da sua casa, o profeta não tem honra. O profeta não tem honra. Eu tiro pelos meus parentes mesmo, irmão. Né? Tem parente que vai lá, acredita mais no de fora, mas não acredita na gente. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus só creu nele depois que ele morreu, que teve a ascensão. O que é a ascensão? Ele subiu para o Pai. Assim é muito fácil, né? Assim é muito fácil. E hoje não é diferente. Muitos só creem em você, em mim, em nós, no nosso trabalho missionário, quando vê a gente, ó, pegar voo, crescer. Aí é muito fácil. É ou não é? E a Bíblia diz que Jesus poucos milagres fez em Nazaré. Por causa de quê? Da incredulidade do seu povo. Porque o povo via Jesus como uma pessoa natural. Ah, Jesus é uma menina aqui, ó, brincava com nós aqui, andava no quintal aqui com nós, andava aqui pela redondeza com nós, matava passarinho junto com nós. Estou dando um exemplo, né? Ah, brincava de bandeirinha aqui com nós, corria aqui atrás dos pardal, dos gatos de Campina, dos pássaros. Quem é ele para nós crer nele hoje? Que as pessoas veem com os olhos naturais. Isto, irmão, que falou foi Jesus. Não há profeta sem honra, a não ser no meio da sua terra e no meio da sua casa, da sua família. Então, eu particularmente tenho opinião formada. Quando tu vê um pregador congregar, se submeter a um parente na obra missionária, numa congregação, na minha opinião, tem interesse pessoal. Para mim, na minha opinião, biblicamente falando, os irmãos de Davi mesmo planejavam praticamente contra ele. Não é verdade? Então Jesus disse o quê? Não há honra. O profeta não tem honra na sua casa, na sua família, na sua terra. Ah, eu vou pregar lá no estado que eu nasci. Você vai sofrer. Você está na sua terra. Ah, eu vou pregar para meus irmãos. Você vai sofrer. Porque os irmãos não creem às vezes em você. Por quê? Porque você não é de Deus? Não, não é isso não. É porque eles já viram suas falhas. Já viram os seus defeitos. Eu lembro que eu já vi mulheres dizer assim, ah, eu queria que meu marido fosse igual o pastor A.
Ah, eu queria que meu marido fosse igual o pastor B. Ah, eu queria que meu marido fosse igual o pastor C. Delicado, respeitoso, amoroso. Aí com o tempo, sabe o que acontece? Descobre que o pastor estava com problema no casamento, a ponto de trair até a esposa. E aí? Você quer que seu marido seja igual a esse pastor ainda? Irmão, irmã, aprenda uma coisa. As nossas falhas, a gente mostra em quatro paredes. No meio da família, nós não somos santos, não somos perfeitos. Ah, o pastor fulano é um exemplo de marido. Você convive com o pastor fulano? Você convive com o pastor Beltrano, Cicrano? Para de ser infantil. Ah, eu queria que minha esposa fosse igual a esposa do pastor tal. Você convive com a esposa do pastor tal? Meu pai e minha mãe tinham um ditado. Tinha um ditado. Todo gato de noite é pardo, né? Todo gato à noite é pardo. Então você não pode querer, irmãos, medir a sua vida com a vida de uma pessoa que não convive com você. Hoje as mulheres que disseram isso se decepcionaram com esse pregador. Porque o pregador, irmão, que não convive com você, a mulher dele é que sabe quem é ele. O marido dela é que sabe quem é ele. A esposa dele é que sabe. Não é verdade? O esposo dela é que sabe quem é ela. Ah, eu queria que meu marido fosse igual ao pastor A. Queria? Cuidado. Você não convive com o pastor A. Ah, mas eu não creio, porque eu vejo as falhas dele, irmão. Parente vai ver falha de parente. E a Bíblia diz que Jesus, ele não teve honra. Ele não teve honra no meio da sua família. Por quê? O povo argumentava, não é filho do carpinteiro? Ele não é filho do carpinteiro? Ou seja, e aí? Não tem como, irmão, não tem como. Você não vai viver uma vida sem falha, ninguém é perfeito. Jesus não tinha pecado. E o seu povo já não creu nele. Jesus não tinha pecado e o povo já não creu nele. E aí, o que me responde? O que você me responde? Então, irmão, para com isso. Ah, eu vou dizimar e ofertar na igreja do pastor A, do pastor B. Mas não dizimo, não oferta no ministério do próprio irmão, da própria irmã, do próprio parente, do próprio pai, do próprio filho. Porque vê os defeitos. Porque vê os defeitos. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta tem honra. A Bíblia não, Jesus disse, mas não tem honra na sua casa. Não tem honra na sua terra. Os irmãos de Jesus só creu nele depois que ele morreu, que teve a ascensão, ou seja, que ele subiu para junto do Pai. É ou não é verdade? Às vezes você vai contar uma história para um filho ou para a filha, não. Quem é o Senhor para dar exemplo? Porque vê as falhas da gente. Ou vai contar para o marido, né? O marido, quem é você, mulher, para me ensinar? Porque vê as falhas da mulher. Vê as falhas do marido, do tio, da tia, do sobrinho. Foi assim com Jesus. Não, mas quem é isso aí para nós ouvir ele? É filho do carpinteiro. Fazedor de mesa, de cadeira, de móveis aí, esses móveis aí. Ah, mas Jesus, os irmãos dele vivem aí conosco aí, brincando de pique-esconde, pique-pega, bandeirinha, gainho de amor, que amor você me dá. É ou não é assim? As irmãs dele vivem com nós aí. Por quê? Porque via Jesus com os olhos naturais. Não via Jesus
como filho de Deus. Como muitos não me veem como profeta. A gente está ensinando, corta a gente, porque é parente, vê nossas falhas. Também você prega aí para parente. Não. Meu primo corria junto comigo, pescava junto comigo, pegava preá, benga, passarinho, pegava juriti, codorna, gado de campina, rolinha para comer assado. Não, não creio não, porque é ele hoje, porque é seu tal. Hoje é assim. Não é assim, irmãos? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui abaixo a sua opinião. É uma mensagem que muitas pessoas não abordam, né? E eu decidi abordar essa mensagem hoje. Amém? Que Deus abençoe. Fique todos na santa paz de Cristo. Deus abençoe.